Desventuras em Série é uma série da Netflix que eu me apaixonei completamente. Eu já fiz um vídeo falando sobre a primeira temporada e aí eu recomendo vocês assistirem o vídeo antes pra vocês verem aqui, porque lá vai contar a história inicial da primeira temporada. Antes de começar esse vídeo, eu gosto sempre de avisar que essa é apenas a minha opinião e as minhas percepções sobre essa determinada obra. Não significa que você precisa concordar com tudo que eu falo, mas se for pra falar alguma coisa nos comentários, por favor, façam isso com respeito. Eu também quero pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo e ativar o sininho, porque assim vocês me ajudam a crescer o meu canal, crescer a nossa comunidade e passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. Ok, então eu vou começar falando sobre a segunda temporada sem dar um resumo da primeira, porque eu tô considerando que vocês foram lá assistir o meu primeiro vídeo da primeira temporada. E aí, diferente da segunda temporada, a gente muda um pouco essa dinâmica de perseguição. Ao invés dos Baudelaire ficarem trocando de tutor pra tutor, eles vão ficar trocando de lugar pra lugar e onde der pra eles fugirem do Conde Olaf, independente se tem outra pessoa com eles ou não. Então, nessa segunda temporada, o último tutor mesmo que eles tiveram foi a Esme, e depois disso eles passaram a viver aventuras cada vez mais trágicas. E agora a gente não tem mais só o mistério da CSC e do que é essa organização e o que o pai dos Baudelaire tem a ver com isso. Mas a gente também tem um grande mistério do que provavelmente foi o início disso tudo, o açucareiro. Só que aí você pensa, né, se os Baudelaire já não conseguiam resposta sobre a própria CSC, imagina sobre o item valioso que deu início a toda essa história. E aí aqui a gente termina a primeira temporada no colégio interno, eles sendo deixados no colégio interno. E aí nesse colégio interno a gente tem a interação que eu tanto quis, que era entre os Baudelaire e os Quagmire. Só que os Quagmire, eles são trigêmeos, mas que na série eles só estão em dois. E aí eu não sei se vocês já tinham parado pra pensar nisso, porque eu não. Mas se três pessoas nascem como trigêmeas e uma delas morre, elas continuam sendo trigêmeas e não gêmeas. Enfim, foi bonitinho, é uma amizade interessante, eles ajudaram os Baudelaire, né, foram importantes ali pra eles entenderem um pouco mais sobre a CSC, mas eu achei eles um pouco decepcionantes. Tipo assim, teve essa interação de amizade, um interesse amoroso ali entre as duas partes, mas além disso eu achei que ia ter muito mais coisa, que eles fossem participar mais. E no final não foi do jeito que eu pensei. E assim, eu entendo que em uma série você tem questão de gasto, você tem questão de tempo de tela, porque é muito mais difícil você dar atenção para 5 crianças do que em 3. Mas ainda assim, sabe, a série deu um foco tão grande na primeira temporada aos pais dos Quagmire, né? Falando que eles eram crianças brilhantes e tal, que eu imaginei que eles fossem muito mais brilhantes do que eles realmente são. Não que eles sejam uma bosta, né? Cada um deles também tem aquelas habilidades que eu acabei comentando, né? Eles também têm habilidades específicas. Mas não é tão brilhante ao ponto de fazer eles fugirem do Conde Olaf, por exemplo. Inclusive, a única coisa realmente boa que eles fizeram dentro dessa série, que foi relevante, foi ajudar os Baudelaire na questão da CSC. Eles pegaram as informações da CSC e tentaram passar para os Baudelaire, só que eles não conseguiram fazer muita coisa com isso, então não foi tão útil assim na série, porque meio que digamos que as anotações se perderam, né? Por conta da onda de azar que sempre segue e cerca os Baudelaire. Mas assim, eu acho que foi só uma questão de uma mensagem de esperança e de uma mensagem bonita de amizade, meio que para dar forças para os Baudelaire continuarem. E assim, sobre o Conde Olaf, inclusive, ele também perseguiu os Quagmire por muito tempo, porque os Quagmire também vêm de uma família rica e também tinham uma herança muito grande, né? Então ele pensou, vou conseguir aqui 2 coelhos em uma cajadada só, os Quagmire e os Baudelaire. Só que depois de um tempo os Quagmire simplesmente foram embora e aí nunca mais foi citada essa questão da fortuna deles. O Conde Olaf também pareceu não dar muito mais importância pra isso. Então foi uma coisa deixada de lado que foi até um pouco decepcionante. Porque assim, entendendo a personalidade do personagem Conde Olaf, se toda vez que ele perde os Baudelaire, ele continua com aquilo de meu Deus, eu perdi eles, preciso continuar indo atrás, não sei o quê. Por que ele não focou na fortuna dos Quagmire, sabe? Eu não acho que seja uma questão de quantia. Eu já parei pra perceber isso, que talvez não seja uma questão exatamente da fortuna que ele quer. Até porque se ele tá junto com a Esme, talvez ele não queira exatamente os números, né? Ele não quer a riqueza. Talvez ele queira algum tipo de vingança sobre a família dos Baudelaire. Só que eu acho que eles poderiam ter dado um foco um pouco maior pra essa questão dos Quagmire. Se o Conde Olaf focou na fortuna deles, então foque um pouco mais na fortuna deles. Se não, pelo menos faça ele sofrer um pouco por ter perdido a fortuna dos Quagmire.
E aqui eu só abro um espaço de menção honrosa, né, para 2 atores. Primeiro, a atriz da Carmelita, que, sinceramente, eu olho pra atriz fora das câmeras e eu sinto uma raiva tão grande, porque a primeira pessoa que eu penso quando eu olho pra ela é a personagem da Carmelita. E aí eu fico com um ódio tremendo, eu fico pensando como é que uma pessoa pode ser tão boa atuando que me deixa com genuína raiva, sabe? Mas além dela, eu também tive o prazer de ver um ator que pra mim foi muito nostálgico. E ele me relembra fases da minha infância, né? Que é o Nathan Fillion, que ele fez o papel do Jack Snicket, que é o irmão do Lemony Snicket, então ele também foi importante pra gente, inclusive, entender um pouco mais da história do narrador da história. E falando do narrador, agora a gente também tem uma cena que foi muito interessante, porque foi uma cena que aparece a CSC antiga, né, antes dos Baudelaire nascerem. E aí eles estão numa grande festa em uma mansão ou algum lugar específico da organização da CSC, onde tem pessoas, inclusive, que participaram da primeira temporada, que foram tutores dos Baudelaire e tal, ou então os pequenos vilões dos episódios. E assim, eu acho que naquele momento era onde estava acontecendo a cisão. E aí nessa festa a gente vê uma cena que é muito importante. A gente vê o que parece ser o Conde Olaf empurrando uma mulher com roupa de libélula, que a gente entende como se fosse a Beatrice. Mas aí a gente se pergunta, por que ele fez isso? Porque até onde a gente sabe nesse episódio, foi a Beatrice que roubou o açucareiro da Esmé. E é essa coisa que segue, né, essa linha de raciocínio que segue a segunda temporada. São eles tentando ir atrás dos Baudelaire por conta do Conde Olaf, mas a Esmé, que está com o Conde Olaf, tenta seguir eles pra conseguir o açucareiro, porque acha que o açucareiro tá com eles. Eu não entendi por que foi o Conde Olaf que empurrou ela. Não fez sentido, porque o Conde Olaf nem parece se importar tanto assim com o açucareiro. E falando nesse açucareiro e na Beatriz, eu tenho uma grande teoria aqui, tá? Porque eu acho que, assim, a Beatriz não apareceu nessa segunda temporada também, a não ser de costas e com a roupa de libelo que eu comentei. Mas eu tenho uma teoria de que ela pode ser a mãe dos Baudelaire. Eu não sei se eu tô ficando muito louca, se eu tô viajando muito, mas é que na minha cabeça faz sentido, porque a Esmé tá atrás dos Baudelaire pra conseguir o açucareiro porque acha que tá com eles. Por que ela acharia que o açucareiro tá com eles? Faz sentido a minha lógica? E aí, assim, depois disso, né, depois da Esmé, aparentemente os Baudelaire, eles vão pra uma vila chamada Vila CSC. E aí eles acreditam que tem alguma coisa a ver com a organização CSC. Só que aí no fim, eu achei muito interessante, na verdade, que a série fez isso, né? Porque os produtores fizeram isso de colocar vários nomes com CSC, com a sigla CSC, meio que pra confundir os Baudelaire, né? Fazerem eles irem atrás de uma coisa que não é realmente da organização. Então eles fizeram isso mais de uma vez durante essa temporada. Enfim, nessa vila a gente conhece o Hector, e aí logo depois da vila eles vão pro hospital onde a gente conhece a Babs. Esses dois personagens, eles têm uma característica muito parecida, que é a ansiedade extrema, que a gente também consegue ver na personagem de uma das tutoras dos Baudelaire da primeira temporada, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ela também tinha ansiedade extrema. E aí foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque sim, pra mim a série, ela tenta deixar muito claro o comportamento, a personalidade de cada personagem. Nenhum deles parece ser realmente a mesma pessoa, nenhum deles parece seguir a mesma linha de raciocínio, de tomar as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. E eu acho isso muito interessante, porque eles colocam, tipo, esses pontos extremos, igual a ansiedade extrema. Só que eu acho que eles repetiram muito, né? Tanto nessa temporada onde tiveram dois personagens e a gente já se lembrava da primeira personagem da primeira temporada. Então eu acho que eles poderiam ter outra ideia pra colocar eles com personalidades um pouco diferentes. E uma coisa que eu percebi nessa temporada também é que ela é muito mais sombria do que a primeira temporada. Eu comentei no primeiro vídeo que a série é mais 12, e realmente ela é mais 12, né? Nada vai mudar isso. Só que essa segunda temporada tem muito mais ambientação sombria, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Assim, eu não sei dizer se é porque os hospitais, eles me dão medo naturalmente, mas é claro que a série também tentou deixar essa ambientação mais de medo, um pouco mais sombria pra esse episódio, né? Para os dois episódios do hospital. Mas eu acho que tem muito mais acontecimentos que deixam a temporada sombria, como as mortes, né, que apesar de ainda não aparecerem, pra mim elas foram muito mais significativas do que as mortes que apareceram na primeira temporada. E também essa parte do hospital. Não é como se fosse um medo genuíno, né? Tipo, meu Deus, é de terror. Não, é só pra ser engraçadinho também. E aí uma dessas mortes que a gente mais sente nessa temporada é a da Olivia, né? Porque assim, eu gosto muito da ambientação do circo que eles criaram.
E aí, pra mim também, o circo ele já tem essa questão um pouco mais de ambientação de medo, não? Mas assim, a gente teve uma proximidade maior com a Olivia durante toda a temporada. Então, quando ela morreu, foi uma morte muito mais significativa e dolorosa. A gente sente a ansiedade, a gente sente a angústia junto com os Baudelaire. E aí, quando a gente tá dentro do hospital, a gente tem um vislumbre sobre o açucareiro, só que, tipo, a gente não sabe o que tem dentro dele, não sabe quem está com ele, quem pegou ele, né? A gente só tem a imagem dele, que realmente é só um açucareiro. A gente tem um vídeo do Jack Snicket, que já faleceu, né? Então é um vídeo antigo, falando que o irmão dele, o Lemony Snicket, provavelmente está foragido ou morto. Ou seja, a gente entende que o Lemony ele não tem mais contato com seu irmão e que ele também está fugindo da polícia realmente, o que não é muito uma dúvida muito grande, porque ele falou isso na primeira temporada, a gente viu ele fugindo da polícia, mas a gente não sabe exatamente por que até agora. Mas outra informação muito importante que o Jack Snicket dá nesse vídeo é que existe um sobrevivente do incêndio. Quando o Conde Olaf ele vê esse vídeo, ele automaticamente coliga com o sobrevivente Baudelaire. E aí ele fica muito puto e tal, porque teve um sobrevivente. E de princípio, de novo, a gente pode pensar que é por conta da fortuna. Mas eu acho que é alguma coisa muito mais pessoal, porque não faz sentido ser a questão da grana. Só que pra mim, essa cena ela ficou muito esquisita. Tipo assim, não teve um motivo pra isso acontecer. O Conde Olaf ele ficou muito puto quando descobriu sobre essa informação, quebrou tudo e parou de assistir o resto do vídeo, porque tinha mais vídeo pra ele assistir. Ele tinha como saber quem era a pessoa sobrevivente, mas ele simplesmente decidiu não saber. Então, não fez sentido na minha cabeça, porque depois que ele saiu do hospital, ele passou o caminho inteiro até o circo falando que ele precisava encontrar uma tal de Madame Lulu pra saber quem era o sobrevivente do incêndio. Era só ele ter continuado a assistir o vídeo. Porque eu entendo que os produtores eles queriam manter o mistério, que não queria dar resposta pro público que tá vendo, que, sabe, queria fazer ele ficar com essa raiva genuína. Mas eu não acho que o Conde Olaf fosse tão burro a ponto de só parar de ver um vídeo e depois ter que ficar procurando sobre a resposta que estava no vídeo que ele tá vendo. Tipo, ele é um pouco burro, mas tanto assim, não sei. Sabe, não é uma coisa que eu acho que eu sei como solucionar. Eu não sei qual cena eles poderiam colocar por cima, eu não sei se eles poderiam ter dado essa informação pro Conde Olaf, mas é que na minha cabeça não fez sentido essa motivação dele procurar a Madame Lulu. Ele poderia procurar por outros motivos e saber a resposta do vídeo do mesmo jeito. E por fim, uma das coisas que eu também acho que é muito importante nessa segunda temporada, que faz ter uma ambientação um pouco mais sombria, é que os Baudelaire, eles entram em dilemas morais muito grandes nessa temporada. É claro que a gente também já viu isso acontecer na primeira temporada, não só dilemas morais, como crimes também. E eles fazem isso pela sobrevivência, não significa necessariamente que está correto. E eles ficam entrando nesses embates de tipo, a gente faz, a gente não faz. E eu sei que a gente já tá vendo isso há muito tempo, né, igual eu falei, só que nessa segunda temporada parece que eles começam a perceber isso de uma forma mais clara, que eles se sentem mal por isso, eles se culpam por isso, eles ficam relembrando disso nas outras ações que eles fazem, principalmente depois deles estarem sendo taxados de assassinos quando eles não são realmente. Então tudo isso piora a situação deles, piora a imagem deles pro público, né? E é claro, quando eu tô falando público, na verdade eu queria dizer pras pessoas que estão em volta deles, né? As pessoas que leem o jornal e sabem das notícias, acham que eles realmente são assassinos quando eles não são. Então eles entram no dilema deles fazerem mais coisas ruins e continuarem dando motivo para essas pessoas não gostarem deles, ou então eles vão tentar ser bonzinhos de novo, mesmo que eles necessitem fazer aquela coisa ruim para continuar sobrevivendo e fugindo do Conde Olaf. E agora, no final, no circo, né, nos últimos episódios do circo, que foram os meus episódios preferidos, a gente tem a Madame Lulu, que é a Olivia disfarçada. A gente tem muito mais respostas sobre a CSC e o que eles são. A gente também tem essa questão da rotatividade da Madame Lulu, que nunca é uma pessoa só, e eu achei isso, na verdade, muito interessante. Eu também achei interessante essa questão das roupas, né? Eles sabem quais são os figurinos que você tem que usar para determinada ocasião, e assim você vai saber que aquela pessoa faz parte da organização também. E claro, a gente também tem uma crítica muito óbvia, né, sobre pessoas com deficiência, como as pessoas que não têm deficiência tratam essas pessoas na sociedade, e o quanto as pessoas sentem aflição, nojo, às vezes até afastam elas sem perceber. E a morte da Olivia, pra mim, igual eu falei antes, foi a que mais me doeu, né, foi onde eu realmente chorei pela primeira vez na série. A cena em que ela realmente morre foi muito forte, e aí no final a gente descobre que o Conde Olaf ele já sabia quem eram os Baudelaire,
que estavam disfarçados, o que não é surpresa, porque os Baudelaire também sempre sabem quando ele está disfarçado. Então, uma das coisas que também foi interessante nesse episódio é que eles trocaram os papéis. Sobre essa questão dos figurinos que eu comentei, né? Isso muda muita coisa, na verdade. Porque você tem um figurino específico para colocar fogo nas coisas, né, teoricamente. Então pode ser que não tenha sido o Conde Olaf a colocar fogo nem na casa dos Baudelaire, nem na dos Quagmire. Na verdade, pode até ter sido pessoas diferentes, apesar de eu duvidar um pouco disso. E aí, na última cena, a gente tem uma mulher saindo de um táxi, o táxi do Jacket Snicket. Eu acho que a série tá tentando fazer a gente pensar que ela é a Beatrice. Mas eu não acho que ela é a Beatrice. Não vou cair mais nessas pegadinhas da série, eu não vou mais cair. E assim, eu ainda prefiro a primeira temporada, até pelo plot que ela teve, né? E eu comentei isso no outro vídeo, que talvez essa segunda temporada não conseguisse ter o plot, né? De me deixar de queixo caído, assim, igual aconteceu na primeira temporada, porque isso é muito difícil de acontecer quando se tem uma expectativa sobre a série. Mas isso não significa que a segunda temporada é ruim. Eu ainda achei muito bom, na verdade, eles pararem com essa questão dos tutores, de ficar pulando de tutor para tutor, mas eu também acho que poderiam ter algumas correções. Por exemplo, a questão do Conde Olaf indo procurar a Madame Lulu sem precisar da Madame Lulu, e também o fato do Sr. Poe aparecer em qualquer lugar, em qualquer momento, sem explicação nenhuma e sem precisar. Esse cara me irrita muito, sério.